Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Olá, muito bom dia para você. Agora em novo horário, o Jornal Abre Aspas, começando nesta segunda-feira em transmissão simultânea com o Facebook da SP-Rio+, junto com o Facebook do Jornal O Vale. Aqui comigo nos estúdios está o diretor de jornalismo da emissora, José Guilherme Ferreira. Zé, muito bom dia. Bom dia, Rodrigo. Olha, nos destaques desta segunda-feira, dia 24 de setembro, Michel Temer embarca para Nova York e o ministro Dias Toffoli assume a presidência interinamente. O Ministério Público sugere que parlamentares de Taubaté devem devolver mais de R$14 mil por viagens. E o IBGE aponta que mais da metade das cidades aqui do Vale do Paraíba não possuem política de saneamento básico. Esses destaques também tem o esporte, né? O São José deixou escapar a classificação antecipada para o Campeonato Paulista, mas ele continua na luta e na briga pelo acesso. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Edição desta segunda-feira do Jornal Abre Aspas, já agradecendo a sua audiência. Você pode interaja conosco nas transmissões, deixando o seu comentário aí nas transmissões do Facebook da SP-Rio, como também do Facebook do Jornal O Vale. A gente começa a edição de hoje com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. É verdade que os temas nacionais tomam muito de nossa atenção, de nossa paciência em tempos de eleição presidencial. E os bastidores, então, viram febre na internet, né? Estamos de olho nos 2 passinhos que Bolsonaro dá no hospital, se ainda está na base da papinha, nos pastéis que cada candidato tem de engolir. Mas não é por isso que os problemas regionais e mesmo os locais devem ser esquecidos. Um amigo meu postou neste fim de semana na internet algumas fotografias do canteiro de obras da Ponte Estaiada, em São José dos Campos, no Anel Viário. Na verdade, postou 2 imagens. Uma cerca de 20 dias atrás, quando as palmeiras daquele trecho estavam bem verdes, bem vivas, imponentes. E uma foto de hoje, onde as pobres palmeiras estão escoradas, de muleta, aparentemente secas, sentindo o golpe do solo compactado. É claro que a prefeitura não tem olhos para tudo que acontece por aí, mas temos de alertá-la. Para quem reclamar, se não para a prefeitura, para o bispo é que não vai ser. É lamentável que a empresa que constrói o canteiro de obras não tenha sensibilidade para palmeiras, que demoram tanto para pegar, para vicejar. Todos os motoristas que passam ali podem conferir o que estou dizendo. Se ainda há salvação, será? Não me venham dizer que depois plantam outras, que não é disso que está se tratando aqui. Falo de sensibilidade. Eu sei que não é uma boa notícia para o início de primavera, mas que sirva de exemplo para todas as autoridades de plantão que devem zelar pelo que é feito do lado de lá dos tapumes. Já que a gente retorna com o noticiário regional, mas antes vamos falar do cenário político nacional, falando sobre a questão da presidência da República, já que o recém-possado presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, ele cumpre a agenda no Palácio do Planalto hoje pela primeira vez. Ele assume interinamente a presidência da República ontem, né? Ele assumiu ontem com a viagem do Michel Temer para a Assembleia Geral da ONU, em Nova York. O presidente do Supremo é o 4º da linha sucessória, só que, como o país está sem vice-presidente, e o segundo sucessor seria então o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, porém, ele está em viagem. O terceiro seria o presidente do Senado, Eunício Oliveira, também está em viagem, enfim, ambos candidatos aí também à reeleição, enfim. Por isso, o presidente do Supremo, ele assume o caso, a presidência da República, né? De acordo com a assessoria de Eunício Oliveira, o MDBista fará uma viagem particular para a Argentina. O mesmo destino foi escolhido para Rodrigo Maia, segundo a assessoria do deputado.
Vamos falar sobre a corrida eleitoral, vamos falar sobre eleições 2018. Eleições 2018. O candidato do PSL à presidência, Jair Bolsonaro, disse nas redes sociais hoje que sua equipe está comprometida com interesses da nação e não com indicações de lideranças de partidos políticos. O presidenciável está internado no Hospital Albert Einstein, na zona sul de São Paulo, desde que levou a facada no dia 7 de setembro, lá em um ato de campanha em Juiz de Fora, Minas Gerais. Nas demais agendas dos presidenciáveis ontem, rapidamente passando, o candidato do PT, Fernando Haddad, prometeu recuperar as nascentes do Rio São Francisco. Em agenda no Nordeste, o candidato também falou em fortalecer o programa Bolsa Família. Já o candidato do PDT, Ciro Gomes, diz que criará medidas por igualdade salarial entre homens e mulheres. O candidato esteve em Recife e prometeu disponibilizar a lista com os salários das empresas. O candidato tucano do PSDB, Geraldo Alckmin, falou em privilegiar crédito a pequenos e médios empresários durante sua visita à zona sul da capital paulista. O tucano disse que o BNDES será o responsável por esses empréstimos. A candidata da Rede, Marina Silva, afirma que, se eleita, vai estimular a construção civil e o turismo. A presidenciável, que esteve em Curitiba, quer investir nesses setores para gerar novos empregos. Daqui a pouco nós voltamos a falar sobre as eleições 2018, sobre a agenda dos candidatos à presidência da República, mas nós vamos rapidamente para o intervalo, porque na sequência continuamos com a série de entrevistas com os candidatos a deputados estaduais e federais da nossa região. Portanto, você é convidado a participar e interagir conosco nessa entrevista logo mais, depois do intervalo. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas desta segunda-feira, e nós prosseguimos com a série de entrevistas com os candidatos a deputados estaduais e federais da nossa região, de forma democrática. Nós estamos colocando 20 minutos para cada candidato que aqui vem em nossa bancada expor suas propostas, falar diretamente para você, amigo eleitor, e depois mais um minutinho final para as considerações finais. Aqui comigo para me auxiliar nessa entrevista está o editor-chefe do Jornal Vale, Guilherme Codazzi. Aliás, muito bom dia, Guilherme. Tudo bem? Bom dia a todos. E também aqui o diretor de jornalismo da emissora SP Rio+, o José Guilherme Ferreira. Ambos me auxiliam na entrevista, recebendo aqui a Tamires Arantes, que é candidata a deputada estadual pelo PSOL. Tamires, seu tempo começa a contar a partir de agora. Muito bom dia, obrigado pela presença. Bom dia para vocês aqui da rádio, que me receberam. Bom dia para todo mundo que está ouvindo. Tamires, a primeira pergunta que eu sempre faço, costumo fazer, é o que te motiva você sair do seu senso, sair da sua comodidade, no caso, para se colocar à disposição nessas eleições? O que te motiva a se colocar como um candidato a deputado estadual nessas eleições? Olha, o que a gente acompanha da política é muito difícil de acreditar que as coisas podem ser diferentes, né? O formato da política tradicional, que está posta e escancarada nesses últimos períodos, que inclusive mostrando como que a política funciona, desanima muito, né? A gente vê que é através do troca-troca de interesses de quem financia a campanha que depois vem decidir os rumos da política. Mas eu acredito num outro formato de se fazer a política, e eu acho que precisa de mudança e precisa de pessoas que sejam comprometidas com essa construção de uma nova política, né? Muito a exemplo do que foi a vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro, por exemplo, que foi brutalmente assassinada e que fazia um mandato no Rio de Janeiro onde não tinha medo de enfrentar a máfia do Rio, dos poderosos, dos corruptos. E acredito que por isso, inclusive, teve a sua vida brutalmente arrancada. Mas é um formato de fazer política que a gente acredita que pode ser feito. Uma política que seja comprometida com a população que mais precisa, mais periférica, pobre, na defesa dos direitos, e não na negociata junto com esses grandes poderosos nesse velho tradicional formato da política que muitos dos grandes partidos que já nos governam há anos reproduzem há anos essa mesma lógica. Então, é para combater isso, para enfrentar o machismo também que existe hoje dentro da política, né, onde apenas 9%, 10% das parlamentares são mulheres.
é que eu me coloco nesse desafio, porque entendo a importância também da representatividade de alguém, de uma mulher, especialmente do Vale do Paraíba, daqui da nossa região, dar esses combates dentro da Assembleia Legislativa. Então, você acha que o pessoal está fora dessa lógica, dessa engrenagem viciada? Eu não só acho, na verdade é uma comprovação. A bancada do pessoal do Congresso Nacional é eleita a melhor bancada, não à toa por reconhecimento, tanto com o seu comprometimento com os compromissos da população, mas também porque é uma bancada que não está envolvida em nenhum esquema de corrupção. Além de não estar envolvida, na verdade, se combate a corrupção dentro do parlamento, né? Nós fomos a bancada quem denunciou muito desses mafiosos, como eu acredito que é o Eduardo Cunha, que foi preso agora recentemente pela Lava Jato. O PSOL teve uma iniciativa de cassação a esse mandato. A Sâmia Bonfim, que é vereadora em São Paulo, também faz denúncias nesse sentido, não está envolvida em esquemas, então é uma prática. Né? Não é nem que eu acho que o pessoal não está envolvido, é o que somos, né? É o que fazemos dentro dos parlamentos, chegando ao poder, não reproduzir essa lógica. E aqui na nossa região, que pontos você acha que você poderia atuar de forma mais firme? Assim, seria na área da habitação? Quais seriam as suas principais bandeiras aqui na RM Vale? Eu tenho muitas bandeiras que, para mim, eu coloco como prioridade. Mas acho que a principal delas, a primeira delas, seria educação e ensino superior. Eu sou coordenadora de um cursinho popular aqui em São José dos Campos, que faz parte de uma rede nacional de cursinhos populares, o movimento de educação, que é a Rede Emancipa. E a gente faz aqui, especialmente na região, uma discussão sobre a deficiência de vagas para ensino superior. Que o vestibular, na verdade, a gente sabe que é uma barreira para muitos dos estudantes, e principalmente dos estudantes das escolas públicas. Mas aí eu acredito que não é só uma barreira porque os estudantes não estudam o suficiente para passar no vestibular, mas porque existe uma falta estrutural de vagas nas universidades. Então, ou seja, não tem vagas para todo mundo. E se o estudante hoje não tem uma bolsa, não tem um programa de assistência estudantil, ele não consegue se formar. Então, uma das prioridades que eu tenho aqui para a região é a discussão da universidade pública para o Vale do Paraíba. E é possível isso, né? A universidade, o ensino superior, ele vem da arrecadação do ISMS, né? Que é o imposto. O que eu acho, né? Assim, esse imposto, a arrecadação hoje, boa parte dele é destinado para propaganda do governo, para marketing, para outras áreas. Se a gente conduzir esse recurso para as universidades, é muito possível da gente fazer uma USP aqui na região do Vale do Paraíba. Então, uma das principais questões que eu levanto é a questão da educação e do acesso ao ensino superior. Assim como também combater a violência às mulheres, né? Eu acho que isso tem que ser uma prioridade. A nossa região tem poucas as cidades que têm delegacia da mulher, por exemplo. E aqui em São José dos Campos, que é uma das cidades que tem a delegacia da mulher, ela não funciona 24 horas. Ou seja, a mulher que é agredida no fim do dia, que são a maioria dos casos, ela não consegue fazer essa denúncia. Mas não só fazer essa denúncia, né? Acho que essas medidas imediatas são importantes para atender a população vítima de violência, mas a preventiva também é muito necessária. Então, por exemplo, debater Lei Maria da Penha nas escolas é importantíssimo para se prevenir, né? Para se reeducar uma sociedade que combata também o machismo, combata a violência contra a mulher. Voltando à questão da educação, eu queria que você falasse um pouquinho, já que você citou esse cursinho popular, queria que você desse alguns detalhes do que é isso. Qual é a sua atividade nesse curso do Emancipa, né? Isso. Eu sou coordenadora nesse cursinho, né? É o primeiro ano que o cursinho acontece aqui em São José dos Campos. Ele é uma parceria que a gente faz com o projeto Escola da Família. Então, a gente usa o espaço da escola, uma escola Ana Cândida, que fica na zona leste da cidade. E aí, no Escola da Família, durante o sábado, a gente usa o espaço da escola, que já tem a estrutura, para fazer o cursinho. É um cursinho de voluntários. Todos os professores são voluntários, dão aula gratuitamente. Então,
E tem quantos alunos? Agora eles variam. A gente começou com quase 100 estudantes. E agora a gente diminuiu bastante a turma, diminuiu para quase 30 estudantes. Mas a gente sabe que a dinâmica da vida deles também é bastante difícil de se manter para estudar para um cursinho, né? Exige muito uma regularidade de estudos que muitas vezes a própria vida do estudante não permite, porque tem que trabalhar, porque tem que cuidar da casa, porque tem que olhar o irmão, porque tem outra coisa acontecendo dentro de casa. Nada muito fora do que já acontece na realidade das escolas públicas. E eu acho que é um pouco essa também a dificuldade do diálogo do ensino público com o que acontece para fora da escola, né? Eu sou muito defensora, até porque sou formada em serviço social, de que é preciso que a gente avance em ter mais profissionais dentro das escolas públicas, assistente social, psicólogos. Precisa estar trabalhando, porque os conflitos que acontecem fora da escola são reflexos disso dentro da escola também nos estudantes. Tem um acompanhamento mais geral, né? Mais geral, mais completo, porque não dá para você, na hora que dá hora de ir para a escola, você deixar o que está acontecendo dentro da sua casa. E o que está acontecendo é isso, é a violência doméstica, para a população LGBT é uma dificuldade também, porque muitos estudantes que são LGBTs e dentro de casa não é aceito pelos pais, ou tem uma família um pouco mais conservadora nesse sentido, reflete isso também na escola, né? O índice, por exemplo, de depressão de estudantes LGBTs é muito grande. É um índice que, em São José dos Campos, a gente, né, sou uma ativista da pauta LGBT, e a cada mês a gente sabe de alguém dessa faixa etária da escola do ensino médio que se suicida por conta de não ser aceito dentro de casa. Então, isso é muito grave. E a escola precisa ser um espaço em que vai trabalhar, vai tratar desses temas. Você tem uma proposta específica para a comunidade LGBT? Tenho. Eu acredito que a gente, assim como na questão da violência doméstica, né, para a gente combater de uma forma preventiva, a população LGBT precisa também de um preparo, né, de uma educação contra o preconceito, para a gente construir, na verdade, uma sociedade que cultue a paz e a diversidade. Então, eu acredito que a gente precisa debater também nas escolas a diversidade. Essa coisa... Aí entra também aquela... Desculpe te interromper. Pode aquele falar. tema que é uma das polêmicas desta campanha eleitoral, a questão da educação sexual nas escolas, levar esse tema para dentro da sala de aula. Tem candidatos que são contrários a levar esse tema para dentro, para debate nas escolas. Eu queria ouvir a sua opinião. Você acha que é importante que esses temas sejam Eu acho que é muito importante. Eu acho que não tem que ser uma preocupação com a ideologia de gênero, porque, na verdade, esse termo é um termo falso. Uhum. É um termo que a intenção não é discutir a ideologia de gênero para doutrinar e qualquer coisa do tipo, como é dito para as pessoas. Isso, na verdade, é uma mentira. Uhum. O que a gente quer para discutir gênero e sexualidade é justamente para poder combater a violência que acontece com essa população, especialmente mulheres, especialmente LGBTs. É dizer para as pessoas que são LGBTs que elas não são um monstro por serem LGBTs e ensinar o resto da sociedade que não é LGBT a respeitar quem é. Então, essa iniciativa tem a ver com o debate de combate à violência do que de incitar ou provocar alguma coisa. Eu acho que isso que estão vendendo por aí, né, da ideologia de gênero, é, na verdade, enganar a população e é um desserviço. Porque, eu não sei, né? Acho que as pessoas que estão ouvindo devem conhecer pelo menos alguém, ter alguém na família, algum amigo que é gay, lésbica, transexual. E não é legal você ver como que a sociedade recebe essas pessoas. Recentemente, em São José dos Campos, a gente teve um caso de um rapaz que estava indo para o trabalho, trabalhava na Atento, e foi agredido brutalmente. Chegaram a apedrejar ele, foi bem grave a situação. E, claramente, um crime de homofobia. Isso tinha um caráter homofóbico. É porque ele era gay, não tinha outra explicação. Você acha que falta políticas públicas mais fortes, firmes, voltadas
Até a gente acompanhou, a gente esteve lá no protesto que vocês estavam juntos, lá no Vale Sul, e de fato são casos que vão ocorrendo na nossa região, não apenas na região, mas constantemente pessoas são agredidas pelo simples fato de serem desse público de LGBT, né, ou homossexuais, ou lésbicas, enfim. Existe falta, na sua opinião, políticas mais fortes, mais firmes para esse tipo de, por exemplo, da criminalização da homofobia, e como é que você poderia ajudar, né, a, de repente, melhorar essa situação para esse público LGBT? Eu acho que tem já uma lei que funciona para poder intervir pelos LGBTs no estado de São Paulo, que é se você sofre um caso de homofobia dentro de algum estabelecimento, você pode processar o estabelecimento. Só que isso só é insuficiente. A gente sabe que existe, né, o DECRAD, né, que é uma delegacia especializada que recebe denúncias de cunho racista, de violação de direitos humanos. O que é a nossa proposta? É fazer com que essa delegacia tenha uma em cada parte do Estado. Hoje ela é centralizada na capital, e é importante que se tenha em outras cidades do interior, especificamente aqui na região do Vale do Paraíba, e que essa delegacia seja capacitada para receber e caracterizar, investigar, porque eu acho que existe uma outra funcionalidade para a polícia que não só a do flagrante, mas que ela precisa investigar esses casos, e para começar a investigar precisa também reconhecer como crime. Então essa delegacia precisa ser acessível também para essa população, para ter um canal de denúncia onde vai se trabalhar com esse tipo de situação de violência. Como é que você analisa o cenário, se eleita for, você vai encontrar na Assembleia Legislativa lá de São Paulo para poder expor esses debates, para poder colocar em pauta esse tipo de assunto lá? Qual o cenário que você analisa que vai enfrentar lá na Assembleia atualmente? Acho que vai ser bastante difícil. Infelizmente, eu acho que existe essa lógica que eu estava te falando no começo, né? Quem geralmente consegue entrar nesses espaços de poder são aqueles que estão menos comprometidos hoje com a população, porque estão interessados a atender interesses de quem financiou a sua campanha. Então, ocupam o espaço do poder para poder depois atuar a fim de garantir com que os empresários, o capital financeiro, todo mundo que investiu na sua campanha, legislar para esses aí, né, e para os seus pares. E eu acho que vai ser um cenário bastante difícil, só que eu acredito numa política que não acontece só através dos acordos dentro dos gabinetes. Eu acho que dá para fazer bastante o combate por dentro também, né, ocupando esse espaço e fazendo o combate dessa política dentro desses espaços. Então, o papel do legislativo é fiscalizar e apresentar projetos de lei, né? É um cenário onde exige também muita coragem e, desculpa o termo, mas sem ter rabo preso com ninguém, porque o rabo preso faz com que você não se mova, que você se ingesse, se formate naquela política institucional tradicional. Então, acho que é um cenário bastante difícil, mas que é possível da gente ter alguns avanços e, especialmente, escancarar o que acontece dentro da Assembleia Legislativa, que eu acho que a denúncia também é importante. Eu queria saber, dentro dessa lógica que o PSOL está fora, né, quais as dificuldades da sua campanha em termos de arrecadação, de financiamento, né? Como que você faz a sua campanha para combater todas essas mazelas aí da nossa política? A gente faz a campanha muito com doações, né? Inclusive doações que são inclusive doações pessoais, né? Então é pouco, a gente movimenta muito pouco. É doação do tio, do pai, as pessoas que acompanham a campanha. E vocês têm usado bastante as redes sociais? Bastante. Eu acho que as redes sociais, inclusive, deram um espaço, uma oportunidade que nos é tirada por não ter hoje, né, como funciona o espaço televisivo para os partidos. O PSOL é um partido que mal tem espaço para poder apresentar suas ideias, as suas propostas. Então, as redes sociais acabam sendo o nosso veículo para poder divulgar bastante a campanha.
Facebook, Instagram, e a gente usar desse espaço que, de uma certa forma, democratiza muito mais as campanhas do que o espaço televisivo. Eu queria perguntar para você sobre a questão da habitação, que é uma das bandeiras do partido, né? Defesa da moradia popular. E a gente tem aqui, entre São José dos Campos e Jacareí, mais precisamente ali em Jacareí, pertinho da zona sul de São José, o Quilombo Coração Valente, né? Que muita gente já chama de um novo Pinheirinho, que tem milhares de pessoas sem teto que vivem nessa ocupação. Queria saber a sua avaliação a respeito desse caso e também essas duas cidades somadas têm mais ou menos 27 mil famílias à espera de uma casa própria. Queria saber qual a sua avaliação sobre o Quilombo, Coração Valente, e como fica essa relação entre quem ocupou e quem está esperando na fila, né? Como que você avalia esse problema da moradia popular aqui? A moradia ela é um problema nacional, né? Então, o Quilombo, a ocupação da moradia em Jacareí que você citou, é algo que acontece pelo país inteiro. E acho que isso aponta mais um problema agravante de um país todo do que especificamente da região. Mas eu vejo que essa população só tem esse recurso, né? A ocupação ela é um recurso para pressionar as autoridades para a questão da moradia, né? O que hoje tem é uma insuficiência de política para moradia, onde se fica muito tempo na fila de espera. Muitas pessoas, inclusive, não conseguem se cadastrar porque existe uma dificuldade burocrática. Estou falando isso porque também já trabalhei num CRAS e sei que para muitas famílias, às vezes, é difícil você conseguir fazer esse cadastramento, mas e eu acho que isso é uma forma da gente colocar ainda a deficiência do país em relação à política de moradia. Na Assembleia Legislativa, não é o papel do deputado estadual a prometer moradia digna para todo mundo, mas eu acho que cabe a gente fiscalizar e cobrar o governo do Estado para que as medidas se avancem, né, para essa população que está precisando hoje de moradia. Não só da casa própria, mas a regularização dos terrenos também, como, por exemplo, aqui em São José dos Campos, o banhado, que tem uma luta hoje para que os moradores fiquem nessa região e que tenham uma moradia digna, né? Que tenha o saneamento básico, que tenha luz, que tenha... Muitos dos moradores lá vivem em condições muito precárias. E eu acho que é isso que não dá. Bom, 20 minutos bem pontualmente. Mais um minutinho, Tamires, para você ficar à vontade nessas suas considerações finais. Sua câmera está aqui, fica à vontade, começando a partir de agora. Bom, gente, eu queria começar agradecendo, então, a participação, a todo mundo que me ouviu nesses minutinhos. Eu sou a Tamires Arantes, sou candidata a deputada estadual pelo PSOL e quero entrar na política muito a exemplo do que é os mandatos do PSOL. Eu acho que as mulheres precisam ocupar mais esse espaço para dar o combate aos próprios... a falta de direitos que hoje a gente sofre, para combater a violência de todos os dias. Muito a exemplo da Sâmia Bonfim, que é a vereadora lá em São Paulo, que faz um combate e colocou sérias derrotas a projetos absurdos do João Dória, que queria aprovar a farinata como merenda para as escolas e para as creches. Então, muito espelhada nesse modelo de política que eu quero ocupar a Assembleia Legislativa e convocar aqui, aproveitar esse espaço, todas as mulheres e toda a população que combate a violência e o discurso autoritário do Jair Bolsonaro para vir para as ruas no dia 29, na Praça Afonso Pena, às 9 horas da manhã, para a gente poder colocar um outro projeto de sociedade e combater esse machista, esse misógino do Jair Bolsonaro. Ok. Tamires, obrigado. Boa sorte e bons trabalhos aí nessa reta final das eleições. Obrigada, obrigada. Bom, amanhã nós teremos a presença de mais um candidato aqui na nossa região, nessa série de entrevistas que nós estamos fazendo dentro do Jornal Abre Aspas. Intervalo rápido, na sequência tem mais informações, por isso permaneça na audiência. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas.
Retornando com a edição do Jornal Abre Aspas desta segunda-feira, e vamos saber como é que vai ficar o tempo na nossa região com o Caio Souza. Fala, Caio. Fala, Rodrigo Fernandes, e a segunda-feira vai ser de tempo bem estável aqui na nossa região. A semana vai começar com um dia de céu predominantemente claro, bastante sol e calor e umidade relativa do ar baixa. No período da tarde, a umidade pode ficar próxima aí dos 40%. É importante lembrar sempre de beber bastante água. As temperaturas também ficarão altas à tarde. A máxima na região no Vale do Paraíba é de 34 graus. Já na capital paulista teremos 33, no litoral norte 35 e na Serra da Mantiqueira 25 graus de máxima. Hoje vai fazer bastante calor por aqui e nós não temos previsão de chuva. Só adiantando aí um pouquinho o tempo para a semana, as chances de chuva só começam lá para o final de quarta-feira e as maiores possibilidades acontecem na sexta-feira, quando a aproximação aí de áreas de estabilidade pode provocar pancadas de chuva com rajadas de vento e até raios. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Muito bem, obrigado, Caio, pelas informações. Bom, vamos ao noticiário regional e conferir a capa do Jornal Vale desse final de semana. Na manchete, a questão de saneamento básico na região metropolitana do Vale do Paraíba, né? De acordo com informações do IBGE, mais da metade das cidades da região ainda não possui uma política de saneamento básico que estruture a área e defina metas para universalizar o serviço. Está aqui do meu lado, junto com a gente, o Guilherme Codazzi, que é o editor-chefe do Jornal Vale. E é uma situação complicada, né, Guilherme? Que, além disso, também a pesquisa, a pesquisa do IBGE, enfim, com base nesse estudo do IBGE, mostra também que as cidades aqui do Vale também não têm nenhum tipo de mecanismo para controle, por exemplo, um conselho municipal de saneamento, enfim. O Vale do Paraíba tem uma questão que precisa ser complicada, que precisa ser tratada, né? A política de saneamento. Rodrigo, é bem grave o que essa matéria do Xandu Alves mostra, né, com base em dados do IBGE. O saneamento básico é uma área que deveria ser prioritária, né, porque saneamento básico é saúde, ele se reflete em uma série de outras áreas da nossa sociedade. E o que o IBGE mostra é que mais da metade das cidades da nossa região não possui uma política para a gestão do saneamento básico, para a estruturação dessa área. E a gente, nessa gama de municípios que não tem essa política, tem municípios com... Taubaté está elaborando ainda o seu projeto, Jacareí não tem. Então, é realmente uma situação preocupante. Eu já adianto para vocês que a gente vai ter uma suíte dessa matéria na edição de amanhã. Para o pessoal de casa, suíte é uma continuidade, né? O jargão jornalístico para uma sequência da matéria original. E essa matéria mostra a consequência desse descaso com o saneamento básico. Mostra a relação direta entre essa precariedade e o aparecimento de doenças em cidades da nossa região. Então, realmente, é um caso muito grave, muito sério, e que o Estado precisa estruturar isso. O Estado, quando eu digo de uma forma mais ampla, municípios e o próprio governo estadual precisam ter uma atenção redobrada a essa questão. Só num destaque, só para dar os destaques dos números, né? Dentre as cidades que possuem política já estruturada, está o caso aqui de São José dos Campos e outras 17, são 17 municípios, né, da região. São José dos Campos, Guará e Caraguatatuba se destacam ali entre as maiores. E depois você tem em processo de elaboração Taubaté, Tremembé e Cruzeiro. Taubaté, com o tamanho que tem, ainda está em processo de elaboração dessa política, né, de saneamento. E que não tem, Jacareí é algo absurdo, né? O tamanho que tem a cidade, o tempo que tem a cidade, não ter essa política de saneamento. Além de Jacareí, tem também Campos Jordão, como foi citado, e Aparecida. E a questão do mecanismo de controle, são 32 cidades que não têm nenhum tipo de mecanismo, somente 3 afirmaram ter um conselho municipal, que é Taubaté, São José e Caraguatatuba. Outro destaque do Jornal Vale é por conta do Ministério Público do Trabalho, que questiona o papel da Embraer no acordo de fusão com a norte-americana Boeing.
A gente até noticiou isso na sexta-feira, que documentos sigilosos foram revelados aí, apontando que a Brasileira apenas fará o papel de observadora, né, nas decisões importantes dessa nova empresa. Em um despacho do Ministério Público do Trabalho, que move a ação para garantir empregos e produção da Embraer no Brasil, o procurador Rafael de Araújo Gomes cita esse trecho do memorando, né, com essas regras aí de operação que aponta que a fabricante americana irá controlar a joint venture, essa nova empresa. E nem mesmo, né, os 20% aí que ficaram sob controle acionário da Embraer, da Brasileira, darão à companhia qualquer ingerência, ainda que minoritária, nos rumos da nova empresa. Vale citar que o Ministério Público do Trabalho já vinha criticando o acordo que vem sendo desenhado entre a Embraer e a Boeing. O Ministério Público do Trabalho, inclusive, requisitou a Justiça, solicitou que fosse feito uma manifestação, tanto pela Embraer quanto pela Boeing, de que os empregos seriam mantidos no Brasil. Era o Ministério Público do Trabalho que quer formalizar isso, essa garantia dos empregos sendo mantidos aqui no Brasil, e, por enquanto, as duas companhias não aceitaram esse tipo de compromisso. Essa nova variável aí, né, de nenhuma ingerência, traz uma nova rodada de discussões, né? Aprofundam, traz alguns detalhes que a gente não conhecia desse acordo que vem sendo desenhado entre as duas companhias. Porque tudo era um mar de rosas, né? Exatamente, tudo girava em torno da necessidade da Embraer de se associar a uma gigante da aviação em um momento em que sua principal concorrente, a Bombardier, se associou com a Airbus, e a Embraer, então, teria que mudar de etapa, de nível de competição. Agora, realmente, esse memorando traz novas informações, eu acho que precisam ser melhor explicadas pela Embraer e também pela Boeing. Tem que ter um aval ainda do governo, né, que tem a Golden Share, tudo mais. Após a eleição, só depois da eleição, e possivelmente para o próximo presidente. E né? Os presidenciáveis, pelo menos eu vi o Fernando Haddad, quando esteve aqui no Vale, aqui em São José dos Campos especificamente, o candidato ao PT, já afirmando que é contra. Né? Mas eu acho que o mais contundente, e que foi o que desde o início se pronunciou, é o Ciro Gomes. Né? Ciro Gomes também. Tanto o Ciro quanto o Haddad, eles dizem de forma explícita que são contra o acordo e que, caso sejam eleitos, vão fazer o possível para evitá-lo. Né? Bom, essa novela ainda renderá muitos outros capítulos ao longo aí do ano e também para o próximo ano. O documento Vale foi divulgado nesse final de semana, né, Guilherme, nas redes sociais do jornal Vale, trazendo a realidade da prostituição aqui em São José dos Campos. Você vai agora acompanhar um trecho desse documento. Eu vim atraída justamente porque eu acho que aqui em São José existe uma indústria dessa área de profissional do sexo muito forte. Não era para estar naquela esquina, eu falo para ele, que eu chamo sempre, eu acho que Deus me colocou aqui, porque Deus fala comigo várias vezes na esquina que eu trabalho. Não é que eu quero falar que eu sou 100% certo, mas eu gosto do que eu faço. O conteúdo na íntegra está no Facebook do Jornal Vale, e explorando aí uma situação que muitas vezes é tapado, muita gente tapa ali o sol com a peneira, mas é uma realidade presente, atuante aqui na nossa região. Que não vê, né? Exato. Mas é interessante que a matéria e o documentário produzido pelas meninas do jornal, ele tem, além do drama, né, desses personagens que acabam vendendo o corpo para ganhar a vida aqui na cidade, tem também como é que funciona um mapa, né? Cada região tem a sua peculiaridade. Então, a Praça do Sapo tem um público, a Paraibuna tem um outro público. Existe realmente um mercado, cada lugar mapeado para cada tipo de serviço que é prestado por esses profissionais. E realmente é um drama, né? Você vê aí, a gente tem uma personagem que chegou a fazer 25 programas em um dia só. Então, realmente é um caso que vale a pena você ver. A gente já está com mais de 30 mil pessoas acompanhando esse documentário,
tem bastante comentário, você pode entrar, assistir na íntegra e comentar também, deixar sua opinião sobre esse tema. facebook.com/Jornal O Vale, lá você tem esse vídeo, o documento na íntegra para acompanhar. Vamos voltar a falar sobre a farra das viagens em Taubaté, situação complicada lá na cidade. Olha, o Ministério Público recomendou que os 14 parlamentares envolvidos nesse esquema devolvam em até 30 dias um total de R$ 14.714,59 aos cofres da Câmara de Taubaté. Portanto, no documento, o Ministério Público recomenda ainda a adoção de outras 2 medidas pela Câmara, a redução do limite mensal de viagens por gabinete de 8 para 4 e a adequação das normas internas para deixar claro que a verba indenizatória é referente às despesas pessoais dos vereadores e não de terceiros. Após analisar os documentos relativos ao período de janeiro de 2017 a julho de 2018, o Ministério Público apontou 70 viagens em que as notas fiscais, discriminando a alimentação consumida, contêm inconsistência de informações. Mais um capítulo dessa novela que somente envergonha quem mora em Taubaté. Essa é a grande realidade. E esse é um caso emblemático quando a gente ouve aquela discussão sobre o jornal de papel, né? Jornal impresso. A gente, na verdade, acredita que importante hoje é você discutir o papel do jornal, não se o jornal é de papel, se você lê informação no celular, no computador, no relógio, daqui a pouco, enfim. Esse é um caso emblemático, é um caso de jornalismo. O jornal, depois de mais de um ano tentando acesso a essas informações, conseguiu, via judicial, o relatório das viagens, e aí está o porquê dos vereadores tanto quererem esconder debaixo do tapete da Câmara as notas de viagens pagas com dinheiro do contribuinte. É importante agora que, depois de toda a investigação jornalística, o Ministério Público realmente dê sequência a essa apuração e a gente vê que está indo por um bom caminho, né? Já determinou a devolução do dinheiro, orientou, aliás, a devolução desse dinheiro, além da adoção de outras medidas para reduzir o risco de fraudes nessas viagens. E vale lembrar que ainda há uma investigação, um inquérito em curso, e esses vereadores podem responder por improbidade administrativa. Eles realmente, ao que tudo indica, fizeram um mau uso do dinheiro público e têm que pagar por isso. Vale lembrar que todos foram ouvidos e apresentaram sua defesa, mas o próprio promotor salienta que há indícios claros de fraudes nessas notas fiscais. Os vereadores envolvidos nesse esquema, que estão como candidatos a deputados, foram convidados pelo jornal Abre Aspas, pela equipe do portal SPRU+, e não retornaram. Enfim, é uma pena eles não virem aqui para falar da candidatura, para falar de propostas, mas, é claro, também para dar explicações para a população sobre todo esse caso. Então, que o Ministério Público realmente tome as rédeas e continue com essa investigação. E o caso é investigado também pela Polícia Civil. A Delegacia Seccional de Taubaté já ouviu os 14 parlamentares, pediu que o prazo para a conclusão do inquérito seja prorrogado. Esperamos também que a Polícia Civil faça o seu papel. É um banquete de irregularidades. Resta saber se a polícia e o Ministério Público estão com fome de justiça. A população de Taubaté está. Sim. Vamos falar de uma questão aqui interessante, que são as multas de trânsito, né? Que sempre geram uma certa polêmica aí, que São José dos Campos arrecadou mais de 11 milhões de reais somente neste ano, de janeiro a julho deste ano, com multas de trânsito. Dados oficiais do governo do prefeito Felício Ramute mostram que os joseenses já pagaram nos primeiros 7 meses deste ano em multas um valor que é 28,7% a menos do que o mesmo período do ano passado. Ao todo, de janeiro a junho deste ano, o município aplicou 80.793 infrações, um total de 383 multas por dia. O número total teve uma queda de 9,2% na comparação com os mesmos meses de 2017. Vale lembrar que teve também a questão dos radares que não estavam em operação, teve toda essa complicação e agora, a partir de agora, todos eles estão em operação aqui no município de São José dos Campos. Tem também uma outra matéria que faz uma tabelinha com essa questão das multas, que é o número de autuações da lei seca, né? Tivemos uma queda aí de aproximadamente 30% no número de autuações
nas 3 principais cidades da região, São José dos Campos, Taubaté e Jacareí, e coincidentemente tivemos um aumento de 11% no número de mortes no trânsito. Então, realmente, acho que está precisando fiscalizar mais. A lei seca, ela precisa ser efetivamente cumprida. A gente vê, coincidentemente, uma queda na fiscalização e um aumento no número de mortes no trânsito. 9h56, Jornal Abre Aspas desta segunda-feira, e vamos falar de esportes antes de encerrar o jornal de hoje, já que o Comercial, aliás, o São José não conseguiu aí pelo menos uma classificação antecipada para o Campeonato Paulista, né? Mas ainda está na luta, né? Pelo acesso. O Comercial venceu o São José por 1-0 na noite de ontem, na noite de sábado, aliás, no estádio Martins Pereira, pela penúltima rodada da terceira fase do Campeonato Paulista da segunda divisão. E o São José, que precisava apenas de um empate para assegurar aí a vaga, agora vai decidir a classificação fora de casa contra o Francana. O grupo 11 fica totalmente embolado aí, né? O São José segue líder com 9 pontos, mas agora é seguido de perto por Comercial e Francana, ambos com 7 pontos. E o Flamengo de São Paulo com 6. A decisão dos 2 classificados ficará para a última rodada. Todas as equipes têm chances de classificação. Os jogos aí serão no próximo sábado, dia 29, às 15h. O São José visita a Francana, lá em Franca, enquanto o Comercial recebe o Flamengo de São Paulo no estádio Palma Travassos. Aliás, nesse jogo já valeu, né, a lei de obrigatoriedade aí do acesso gratuito aos jogos, né, do São José Esporte Clube. Agora já é lei, menores de 12 anos e pessoas com 65 ou mais terão esse acesso de forma de graça, gratuito ao estádio, nos jogos do São José Esporte Clube. Ela é garantida por uma lei municipal que foi publicada na sexta-feira e que entrou em vigor já a partir da data da publicação, ou seja, já na sexta-feira. Então, a lei ela garante então esse acesso que apresente, né, comprovando a apresentação do documento de identificação no momento da compra. O vovô leve seu netinho, é isso? Exato. Eu acho que para incentivar esse exatamente. ambiente, né? E a gente espera que a torcida também proporcione esse ambiente familiar, né? Que traga esse ambiente familiar para os estádios, isso é muito importante. Bragantino venceu o Taubaté por 2-0 na tarde de sábado, lá no estádio Nabi Abichedid, em Bragança Paulista. O Bragantino já está fora, né? A partida era válida pela 14ª e última rodada da primeira fase da Copa Paulista. E com o resultado, o Bragantino encerra a participação na competição na 6ª colocação do grupo 3, com 10 pontos. Já o Taubaté, o Burrão, finalizou a primeira fase na vice-liderança com 24 pontos e segue adiante no campeonato. Falando de basquete, o São José garantiu na noite de sábado também a classificação às quartas de final do Campeonato Paulista. A vaga foi assegurada após a vitória sobre o América por 93-76 no ginásio do SESI, em São José do Rio Preto, pela última rodada da fase de classificação. Os joseenses avançam na 6ª colocação com 26 pontos. O América se despede do torneio na 9ª posição com 19. E o vôlei do São José, para a gente encerrar aqui, o vôlei do São José venceu o Atibaia por 3-0 na noite de sexta-feira, lá em Atibaia, no ginásio Elefantão. E isso foi válido, a partida foi válida pela última rodada da fase de classificação do Campeonato Paulista de Vôlei. Com a vitória, a equipe joseense avança nos playoffs na 7ª colocação. Atibaia se despede da competição na 9ª e última posição do estadual. Muito bem, aliás, nas quartas de final, os joseenses encaram Campinas, mas ainda as datas e horários das partidas vão ser divulgadas pela Federação Paulista de Voleibol. Muito bem, só o esporte regional movimentado, torcendo aí para o São José garantir esse acesso aí, né, dar motivações aí para que o joseense vá aos estádios, incentivar aí a torcida a incentivar também os jogadores nas partidas, e o Taubaté também, que está indo bem também, enfim, acompanhando de perto o esporte aqui na nossa região. É isso, Guilherme. É isso, é um belo trabalho lá em Taubaté do Gilcinho, do Marcelo Martelotti. O time a torcida está empolgada aí para a segunda fase. Muito bem. Teremos talvez esses tempos áureos retornando aqui para São José? Quem sabe? É verdade. Guilherme, obrigado pela sua participação aqui no nosso Jornal Abre Aspas, nessa parceria, e uma ótima semana, uma boa segunda-feira. Legal, Rodrigo, obrigado. Zé Guilherme, obrigado. Também o pessoal de casa. Boa semana a todos. Zé Guilherme, amanhã retorna gravado, mas estaremos juntos. E você, meu muito obrigado pela audiência.
e a gente retorna amanhã. Lembrando que o conteúdo permanece aí no Facebook da SP Rio Mais e também do Jornal O Vale, e também conteúdo na íntegra no nosso site spriomais.com.br. Uma ótima segunda-feira, um ótimo começo de semana e até amanhã.